Vai conseguir entender melhor esse princípio de Pascal, né? Vamos lá. Bom, muito obrigado pelo envelope. Tá aqui um recipiente com água. É um esquema, tá? Ele vai ficar bem claro. Então, eu tenho aqui um recipiente com água, um becker com água. Uhum. Tá bom? Dá até para ver as ondinhas de água, né? Vamos supor um ponto qualquer do líquido. Então, por exemplo, esse ponto P1. Esse ponto P1, ele recebe uma pressão. Da onde que ele está recebendo pressão? Ah, da atmosfera. Isso. E tem um pouquinho de água, que ele está um pouco fundo. Isso, então à medida que ele tem uma certa profundidade, ele recebe uma certa pressão. Tudo bem. Agora, e esse ponto P2, que está na mesma horizontal do P1? Ah, vai receber a mesma pressão. Ótimo, então nós temos uma conclusão. Dois pontos do mesmo líquido na mesma horizontal recebem a mesma pressão. Muito bem. Agora, em relação a esse ponto P3? Ah, ele vai receber mais pressão. Ótimo. Então, conclusão, à medida que você vai aumentando a profundidade, a pressão aumenta, né? A pressão de líquido aumenta. Agora, vamos supor a seguinte situação. Eu vou colocar um êmbolo aqui, uma tampa, tá? Nesse meu becker, e vou criar uma pressão. Eu vou aumentar a pressão. Vamos supor que aumente a pressão em 2 atmosferas. O que vai acontecer com a pressão do ponto P1? Ah, vai aumentar. Em quanto? Em 2 atmosferas. Ótimo. P2? Também em 2 atmosferas. E P3? E o P3? É. Também em 2 atmosferas. Isso. Então esse é o princípio de Pascal. À medida que você acresce uma certa quantidade de pressão num líquido, você cria pressão num determinado ponto, todos os outros pontos recebem o mesmo acréscimo. Bom, mas como é que a gente pode usar isso daí na prática? Deixa eu mostrar um outro esquema. Eu tenho aqui um esquema de um tubo em forma de U. Espera aí. Um vaso comunicante, né? Uhum. Tá? Vaso comunicante aqui. E você sabe que toda vez que eu coloco os líquidos, um líquido qualquer nos vasos comunicantes, o que acontece com o nível desse líquido? Ele fica sempre o mesmo. Isso, ele fica sempre o mesmo, né? Agora, deixa eu colocar um êmbolo para fechar tanto esse lado como o outro lado. Então fechou. Tá, fechou o líquido, tá? Não vai vazar líquido mais para lugar algum. Agora, eu vou aplicar uma força do lado do êmbolo menor. Porque você reparou que eu tenho êmbolos de diâmetros diferentes, né? Um de diâmetro pequeno, que é esse lado do F1, e o outro maior, né? O F2. Na hora que eu aplico uma força, na realidade eu vou criar uma pressão sobre o líquido próximo ao F1 que eu estou mostrando. Essa pressão vai se distribuir igualmente por todas as partes do líquido. Princípio de Pascal. Então, se eu crescer em 2 atmosferas, todos os pontos recebem esse mesmo acréscimo. Inclusive o líquido que está do outro lado, próximo a esse êmbolo F2. Então, vai surgir aí uma força F2. Tá? Ah, legal. Muito bem. Agora, qual é a vantagem desse acréscimo de pressão? Como a área do lado direito, esse lado próximo a você, é maior, a força que vai surgir vai ser maior. Então, veja bem, eu tenho um dispositivo onde eu aplico uma pequena força desse lado, no F1, e vai surgir uma força grande do outro lado, no F2, tá? Então, o princípio de Pascal é utilizado assim. Então, peraí, pelo que eu entendi, através desse princípio dá pra gente levantar objetos bem pesados. É isso aí. Bom, vamos ver na prática como isso acontece, tá? Vem aqui. Vamos lá. Bom, na realidade, esse sistema você pode até montar em casa, você vai ver. Bem fácil de montar. Você sabe que é uma seringa, né, obviamente. Uhum. É uma injeção. Você vai precisar de 2 seringas de diâmetros diferentes, tá? Com volumes diferentes. Uma pequenininha e uma grande. Isso daqui está representando aqueles vasos comunicantes que eu mostrei agora para você. Você falou para mim e chegou à conclusão que dá para você levantar um objeto com muito peso, né? É. Bom, dentro dessa seringa você pode colocar qualquer líquido, tá? Água. Aqui é uma água colorida. E através da seringa sai um tubinho conectado a outra seringa, no caso. Bom, deixa eu colocar um peso. No caso, essa massa está aplicando uma força chamada peso, né, força de contato sobre esse bloco aí. E à medida que eu aperto isso daqui, aperto esse êmbolo, o que vai acontecer? A força vai ser transmitida para o lado de cá. Isso, a pressão é transmitida. Agora, como o êmbolo da massa é maior, a força que vai surgir aí vai ser maior. Então, para levantar um corpo de massa grande, basta aplicar uma força pequena aqui desse lado. Olha.
tá? Somente com o dedo eu consegui levantar esse objeto. Então, essa que é a ideia da prensa hidráulica, né? Utilizando o princípio de Pascal, tá? Isso daí é utilizado nos macacos hidráulicos para levantar carros, em máquinas e tratores que tem esse cilindro hidráulico. E, aliás, eu tenho até um clipe que mostra isso daí. Vê uma olhada. Ver. Serve para um monte de coisas. Eles ajudam muito no nosso dia a dia. Bom, mas vamos aproveitar que nós estamos no computador e eu quero que você responda o teste do dia, tá? Então, vamos lá. Qual é a altura de uma coluna de água capaz de equilibrar a pressão atmosférica ao nível do mar? 10 metros. Bom, acho que está na hora do meu banho. Não sabia que você gostava tanto assim de tomar banho, viu? Bom, na verdade são as garotas que gostam, né? Claro, um galã assim, arrumadinho, perfumado, fala a verdade, né, professor? Tá certo, vai. Então vai lá, garota, vai tomar seu banho enquanto arruma as coisas aqui embaixo, tá? Agora, Caio, não demora, hein? Ah, tá legal. Mas não é possível, quanto tempo? Ô, Caio, por favor, 45 minutos embaixo do chuveiro, que é isso, rapaz? Você vai acabar com a minha água. Calma, ô! Pô, até que enfim, hein? Ah, mas isso foi o banho mais rápido da minha vida. Rápido? 45 minutos? O que você ficou fazendo embaixo do chuveiro? Ué, mas eu não tava tomando banho, eu juro que eu tava estudando. Estudando embaixo do chuveiro? Claro, a pressão da água, a lei de Pascal. Lembra? Ah, a lei de Pascal? Tá certo. ZYB 851, Rede Cultura São Paulo. A história da civilização maia na série Enciclopédia Eletrônica. Daqui a pouco, 5:30 da tarde. Assista agora o Gato Zap.